Bom dia, pessoal, tudo bem? É um prazer estar com vocês esta manhã fazendo o devocional. Eu andei tendo uma conversa com o pessoal da administração e a gente teve uma ideia muito bacana. Eu particularmente gostei, tipo assim, eu acho espetacular essa ideia que a gente teve. Vou passar ela para vocês antes de começar o devocional. A gente meio que decidiu que, claro, se vocês apoiarem também a ideia, né? Desculpa. Mas é o seguinte, a gente meio que decidiu fazer um momento devocional um pouquinho diferente do que a gente tem feito, sabe? Para aqueles que se dispuserem, que aceitarem, na verdade, essa ideia, a gente vai estar selecionando uma pessoa por dia para essa pessoa tá gravando áudio ou tá gravando um vídeo, tentar fazer mais ou menos o que eu estou fazendo. e realmente lançar uma palavra. Não precisa ser muito longa, não precisa ser muito pesada. Na verdade, é uma coisinha simples. A gente tem uns livros, tipo Pão Diário, essas coisinhas. É interessante pegar uma leitura dele, ou se você já tem costume de elaborar uma palavra, dá para lançar ela também. É espetacular essa ideia, pessoal. Acho que nós somos romantiqueiros, apaixonados. Só que não adianta ser romantiqueiro e não buscar a Deus, independente do tipo de grupo. E hoje eu vim lançar uma palavra, pois vou tentar ser o mais rápido possível, o mais breve possível. Acho que eu já tomei bastante tempo falando. Basicamente, a ideia do devocional é essa. Realmente fazer com que as pessoas do grupo se interajam não só com o lado romântico, mas um pouquinho com Deus também. Isso é muito, 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 muito importante. Então, para aqueles que quiserem acompanhar com a Bíblia, eu vou ler um texto muito conhecido, que é a história de José. Ela se encontra no livro de Gênesis, capítulo 37. A versão que eu vou estar usando nesta manhã vai ser a versão King James. Então, para não ficar muito longo, eu já vou começar. A partir do versículo 1. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai Isaque tinha vivido como estrangeiro. Versículo 2, que é a base desse devocional. Esta, portanto, é a história da família de Jacó. Quando José, seu filho, tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com os seus irmãos. Cooperava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai a má fama de seus irmãos. Não dando muita importância dessa vez para o finalzinho desse versículo, mas vamos rever essa parte A do versículo 2. Esta, portanto, é a história da família de Jacó. Quando José, seu filho, tinha 17 anos, e a gente dá continuação aos versículos. Se coloque no lugar de José sobre esta manhã. A história de alguém, ela sempre, sempre, sempre vai começar através de uma outra pessoa. A história dos seus pais começou através da sua vida. A história dos seus pastores começaram pela vida das ovelhas. Isso não se difere hoje em dia, tipo assim, nos dias de hoje. Você nasceu para marcar esta geração, assim como José nasceu para marcar a geração de seus pais. Se a gente dar um pouquinho mais de prosseguimento com o versículo, a gente vai ver que José ele é um cara sonhador. José ele é um cara, ele foi uma pessoa que teve sonhos vindos diretamente de Deus. Perdão. A gente vai ver que José teve sonhos que vieram diretamente de Deus. Só que ele não soube controlar o seu modo de falar. Ele era uma pessoa que ele não aceitava o pecado no meio dos seus irmãos. Tanto que quando os seus irmãos eles começaram eles cometiam erros, digamos assim, ele ia logo contar para o seu pai. Às vezes a gente pode ver José como um difamador, como uma pessoa que
que só levava contendas. Só que José, ele era uma pessoa que ele tinha um amor muito grande pelos seus irmãos. E toda vez que eles erravam, ele levava o seu pai, porque ele sabia que o pai, ele ia corrigir da melhor forma possível. Porém, os seus irmãos, eles passavam a ter ódio. Eles passavam a odiar José, porque ele era um cara sonhador, porque ele contava o erro dos irmãos, mas não perdendo o foco. Aqui a gente vê que a história de José, ou melhor, a história de Jacó começou por José. Então acredite, a tua história, a tua vida, você nasceu para marcar uma geração, você nasceu para marcar a geração dos seus pais, você nasceu para marcar a geração dos seus líderes. Não perca esta unção de forma nenhuma, não perca o teu caráter, não perca a tua essência. Você nasceu para transformar a vida de outros jovens, você foi escolhido por Deus para transformar a vida de uma geração de pessoas que necessitam de Deus. Você nasceu para poder levar essa palavra, você nasceu para marcar esta geração. José nasceu para marcar uma geração. Se a gente der prosseguimento à história, José, tão odiado que ele estava pelos irmãos, ele foi vendido, ele foi parar na casa de um guerreiro, que até a mulher dele que tentou dar em cima, porque Jacó era bonitinho. Jacó não, minto, José era bonitinho, poxa. José tinha todo um jeitinho, porque ele tinha posição de liderança. E acredite, você pode ser tentado de todas as formas, você pode ser julgado, você pode ser preso, você pode ser até condenado pelos seus amigos, pelos seus pais, pelos seus irmãos de igreja. Mas se a presença de Deus estiver na tua vida, acredite, nada disso vai impedir que os sonhos de Deus prossigam sobre a tua vida. José foi preso, José foi humilhado, digamos assim, só que no final de toda uma história, Deus honrou a vida de José. José saiu com 17 anos de idade aproximadamente, aos 32 anos, foi que ele foi assumir uma posição no Egito. Então, meus queridos, acreditem, você nasceu para governar esta geração. Você nasceu para ser líder, você nasceu com um chamado único. Você nasceu para transformar a história de outras pessoas. E fica esse o devocional. Eu não quero aqui pregar, mas eu quero deixar muito claro que você é único. Você é único. Você nasceu para transformar a vida de outras pessoas. Assim como José foi transformado. E ele impactou toda uma terra, ele impactou toda uma geração. Porque através da revelação de Deus que havia sobre a vida dele, ele conseguiu salvar uma terra por 14 anos. 7 anos onde teve muita fartura, muita bonança. Ele foi um governador por excelência, porque dentro dele havia o Espírito de Deus, assim como na tua vida há o Espírito de Deus. Então siga, prossiga e não perca o teu foco. Amém, pessoal? Essa é a minha mensagem. Eu acho que ela acabou ficando meio longa, mas esta é a minha mensagem. Tenham todos um maravilhoso dia. Reflitam nessa mensagem. Você nasceu para marcar esta geração. Amém, pessoal? Então tenham todos um maravilhoso dia. Que o Espírito Santo superabunde a presença dele sobre a vida de cada um que estiver ouvindo ou estiver lendo essa mensagem. Eu vou tentar transformar ela em MP3 também, para não ficar tão pesado. Então, tenham todos um maravilhoso dia e marquem essa geração, marquem a vida das pessoas que estão próximas de você. Tudo bem? Tenham todos um maravilhoso dia. Fiquem com Deus. Amém.